Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula 3 a gente vai saber se você está preparado para comprar o seu imóvel e se você não está, como se preparar. Isso é importantíssimo do ponto financeiro. E o que é? A gente começa falando o quê? Ninguém compra um consórcio, um financiamento com a construtora. A pessoa compra o quê? Segurança, crescimento, tranquilidade e ela quer o quê? Liberdade nesse investimento, que ela tem essa liberdade agora e no futuro, porque esse é o objetivo, você comprar o seu imóvel e ter essa tranquilidade ao longo do tempo. Né? Imprevistos podem acontecer e a gente vai falar também. A compra do imóvel ela não pode ser uma decisão emocional, ela tem que ser, acima de tudo, uma decisão financeira. Lógico, existe a emoção porque a gente acaba gostando muitas vezes, mas essa decisão financeira tem que ser tratada com responsabilidade. Porque uma vez fechado o negócio, é muito difícil ou mais difícil vender um imóvel. Por exemplo, se a gente compra um carro, um veículo, uma moto, sei lá, é mais fácil vender. É mais fácil a aceitação, os valores são menores, mas o imóvel ele tem condições mais específicas e muitas vezes se você precisar vender na pressa, pode ser que perca muito dinheiro. E sem contar que a compra do imóvel, para a maioria das pessoas, ela acontece uma ou duas vezes na vida. Então, esse processo ele deve ser feito com pouca emoção e muito planejamento. E eu insisto, muito planejamento financeiro. Né? Planejamento de quando você vai comprar, como você vai pagar e qual imóvel você vai comprar. E tem uma regra muito simples e eficiente que o sistema financeiro usa, tá? Que é a regra do 30%. Não ultrapassar 30% de comprometimento da renda, seja individual ou da renda familiar, em caso de financiamento, de consórcio, isso vale até na compra da geladeira. Você tem a geladeira parcelada, você inclui nessa compra. Por quê? Porque esse número de 30% entende-se que é o máximo que uma pessoa ou uma família pode comprometer no pagamento de uma parcela, seja parcela de financiamento de casa, de carro, consórcio, seja na compra de um bem imóvel, tá? Inclusive, muita gente não considera, por exemplo, um crédito consignado. Tem um financiamento, um crédito consignado, coloca isso tudo no orçamento, por quê? Dessa forma, você vai entender quanto a sua família está gastando no endividamento ou na compra. E aqui a gente vem para os erros mais perigosos de quem não está preparado financeiramente para comprar um imóvel. O primeiro é justamente esse que a gente acabou de falar. Comprometer mais de 30% da renda na compra de um imóvel. Muitas pessoas comprometem de 40%, e eu já vi casos de até 50% da renda. Muitas vezes por empolgação, por não fazer as contas direito, por estar num bom momento financeiro, achando que muitas vezes imprevistos não podem acontecer. Mas tomar decisão somente nessas bases das vacas gordas, né, quando a gente tem recurso abundante, né, sem considerar a renda média dos últimos anos, pode ser um erro muito grande. Terceiro ponto, não possuir um plano B. Se der algum imprevisto no teu prazo, no financiamento, como é que vai ser resolvido isso? Da onde que vem esses recursos? Tá? O quarto, não possuir uma reserva de emergência. A gente sabe, muitas vezes não sobra muito dinheiro, mas assim, se acontecer qualquer coisa, como é que se surgir um problema, né, uma perda de receita ou de um emprego, como é que vai ser resolvido aquela parcela que vence todo mês? Né? Quinta, não guardar dinheiro para ter uma reserva para financiar o menor valor possível ou se for fazer um consórcio para ter esse dinheiro para dar um lance e com isso você antecipa a contemplação e com certeza o consórcio é a melhor opção para quem quer economizar com juros. E o que acontece? Esses erros eu já vi em mais de 16 mil atendimentos que eu fiz. Eles fazem negócios ser fechado que depois vira ansiedade, estresse, noite sem dormir, perda da liberdade financeira e muitas vezes até a perda do imóvel. Então, não tomar decisão com pressa, trabalhar essa renda ao longo do tempo, não trabalhar só com a renda alta, né, como a gente falou, isso principalmente para quem trabalha com comissão. Comissão não é salário, isso sempre tem que ser considerado, tá? Inclusive se for comprar um imóvel financiado com a construtora, é a mesma forma de financiamento, tá? Principalmente depois que a gente já pegou a chave do imóvel. E logicamente, se tem algum outro ponto que a gente não falou aqui, você na sua experiência, você
pode colocar, você anota isso, leva isso em conta, né? E se achar importante, inclusive, divide isso com a gente. Outro ponto que tem que ser considerado é que a compra de um imóvel, ele sempre envolve outros custos. Muitas pessoas não fazem isso, eu já vi acontecer várias vezes. Que custos são esses? Eventuais reformas, móveis, a própria documentação, que é o custo do registro, o imposto, que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? E outros custos que podem ser necessários. Então, você vai se preparar para comprar um imóvel, procura analisar todos esses custos dentro do orçamento. E aqui vem como se preparar financeiramente para comprar o imóvel, né? O primeiro, como a gente falou, comprometa no máximo 30% da renda sua ou familiar, incluindo todos aqueles outros créditos que se possui, seja financiamento da moto, da geladeira, um consignado, qualquer coisa. Nunca desrespeita essa regra, porque ela é feita pelo sistema financeiro para te proteger, tá? Outra coisa que eu faço sempre, eu analisa a tua renda do teu negócio, o teu faturamento nos últimos 5 anos para trás. Como é que foi? As melhores e as piores épocas que você teve. Essa análise ela ajuda o quê? A ter uma média da renda familiar e te dá uma decisão mais sólida para saber quanto você pode pagar de parcela nos momentos das vacas gordas ou não, né? Terceiro ponto, ter o plano B. Se alguma coisa der errado no meio do caminho, a responsabilidade vai ser sua. Então, se surgir um imprevisto, quem que vai ser o responsável para resolver isso? Tá? Porque se passar 3 meses de inadimplência, o banco ou a empresa de consórcio, ela vai buscar o teu imóvel. Isso vale para qualquer financiamento, para qualquer linha de crédito. Eu sempre utilizei isso na minha vida e isso me ajudou muito. Quarto ponto, importantíssimo para quem puder, ter essa reserva, ter uma reserva de emergência, no que for possível, dentro das condições de cada um, tá? O melhor dos mundos, os economistas falam de 4 a 5, 6 meses, né, que você consiga pagar os custos mensais, né? Seja das parcelas, financiamento, consórcio. A gente vai falar mais sobre isso depois. Quinto ponto, fazer uma reserva financeira para quando for financiar ou fazer o consórcio, se for financiar o menor valor possível, e se for um consórcio, que com certeza é a melhor opção para economizar juros, você pode fazer o quê? Você pode dar um lance e antecipar a tua contemplação. Com isso você reduz muito os juros bancários, né, através do consórcio. Então, esses pontos aqui, agora falando como eu faço. Eu sempre observo isso, isso faz parte de um método que eu adoto ali há 25 anos, são coisas que eu fui aprendendo e observando de pessoas que talvez não fizeram isso de uma forma correta, né? E outro ponto, quando eu vou comprar um imóvel, eu sempre procuro entre 3 a 5 imóveis de um perfil parecido. Por quê? Eu não vou comprar um imóvel só com emoção. Eu deixo isso bem claro para os corretores, né? Porque quando eu vou comprar esse imóvel, eu vou procurar fazer a melhor proposta que fique dentro das minhas condições e eu vou buscar a melhor negociação. Então eu faço isso totalmente sem emoção. Como falei, é impossível não ter um gostar mais ou menos de um imóvel, mas eu procuro realmente deixar essa emoção em casa. E quando eu falo deixar essa emoção em casa, porque imagina que eu vou comprar um imóvel de 400 mil, o que eu faço? Nesses 5 imóveis, eu mando uma proposta de mais ou menos 25, 30% abaixo. Uma proposta agressiva, como se diz no mercado. Muitos não aceitam, mas muitos, como eu estou negociando vários imóveis, geralmente um dos vendedores aceita. Então isso me faz o quê? Ter um ganho financeiro que, por exemplo, me ajuda a tirar o custo da taxa de administração do consórcio ou do financiamento. Por quê? Porque eu estou comprando um imóvel num preço abaixo de mercado. E na próxima aula, a gente vai entender como usar o crédito de maneira inteligente para construir patrimônio, para deixar mais dinheiro no seu bolso e para fazer a compra com tranquilidade. E agora, para encerrar essa terceira aula, né? Na quarta aula, a gente vai falar de como usar o crédito para construir patrimônio. Vou falar como muitas empresas fazem isso. A gente se vê lá.